programa Na Guerra, nós vamos falar especificamente sobre ataques na alma. É um tema muito interessante, muito importante, que eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês a entender alguns aspectos da batalha espiritual e da atualização desse tema na batalha espiritual. Lembrando que nós temos corpo, alma e espírito, e sempre que nós falamos sobre batalha espiritual, nós lembramos que somos seres tricotômicos, tá? O programa Na Guerra, assim como todos os outros programas do YouTube, são patrocinados pela Gasfajol, fábrica de joias. Entre no site gasfajol.com.br ou no Instagram, @gasfajol, e conheça todos os produtos deles. Eu garanto que são produtos de qualidade, eu confio muito neles, são meus amigos. Também a Oftalmo Care Center, clínica oftalmológica em São Paulo, na Avenida Miruna, 648, São Paulo. Fale com o Dr. Walter Kendi, faça seu exame oftalmológico com quem entende. E aqui em Chapecó, a clínica veterinária The Dogs, cirurgias por videolaparoscopia, SPET-PA com o furô, Dr. Fábio, o bisturi de ouro aqui de Chapecó. Trate o seu pet com carinho, hein? Porque ele merece ser tratado com carinho. Deus abençoe os nossos patrocinadores, também todos aqueles que nos acompanham por todas as redes sociais. Que Deus abençoe vocês, é muito bom fazer parte dessa onda aí que é a internet, ok? Vamos lá, ataques na alma. O que vem a ser isso? Como eu estava falando, lembrando que nós somos seres tricotômicos, então nós somos dotados de um espírito, uma alma e um corpo. Você pode encontrar isso na Bíblia, no livro de Eclesiastes, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde diz que o Senhor nos conserve íntegros e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso corpo, alma e espírito, ou na tradução que eu gosto, que é a NAA, nosso espírito, alma e corpo. E por nós sermos seres tricotômicos, nós temos essa conotação especial. Tudo interage entre esses três elementos da tricotomia humana: o espírito, a alma e o corpo. Quando nós olhamos e percebemos um espírito humano atuante nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, nós vemos que ataques, opressões, possessão demoníaca, maligna, são feitas nessa área, no campo do espírito. Quando nós olhamos para o nosso corpo físico, nós percebemos que doenças, enfermidades, também algumas situações que nós achamos que são situações comuns, como depressão, né? A gente acha que depressão é espiritual. Existe depressão como doença. Também é uma doença que atinge o corpo físico. Demência, esquizofrenia, problemas que são do corpo físico, estão no cérebro da pessoa. E também tem a alma, que é onde algumas outras características aparecem, como emoção, ira, raiva, amor, paixão, decepção, traumas, memórias, lembranças, que está tudo isso guardado na alma. Então o ser humano tem esse pacote de espírito, alma e corpo, e nesse pacote a gente acaba vivendo um estado, né, da matéria que é a tricotomia humana. Deixa eu dar uma explanada bastante interessante para vocês sobre isso. Na tricotomia, nós temos uma base muito importante, que é o conhecimento do ser humano como um todo. Quando nós falamos de possessão demoníaca, nós entramos num quadro da possessão que é a possessão por demônios. Então os demônios, eles invadem o ambiente espiritual da pessoa e possuem a pessoa, não é? Eles acabam criando ali uma ruptura na tricotomia humana, e entre corpo e alma e o espírito, há uma separação do espírito humano, e o demônio entra nessa lacuna. Imagine que corpo e alma são indivisíveis. Não dá para dividir o corpo da alma, porque senão a pessoa morre. A alma é a energia vital. E o espírito fica aqui paralelo ao corpo e alma. Onde que o demônio entra? Nesse espaço, entre corpo, alma e espírito. A possessão demoníaca acontece nisso. Claro que dentro de uma... É muito complexo. Não é qualquer demônio que consegue possuir, qualquer pessoa que está aberta a isso. Mesmo muitos ímpios não são possuídos por demônios, são oprimidos, são direcionados, né, o efeito marionete, que o demônio fica direcionando a vida deles. Mas a maioria deles não estão possuídos por demônios. Se você sair na rua e orando com todos os ímpios, eles não vão cair endemoniados. Agora, os crentes menos ainda. Então, para um demônio conseguir entrar na tricotomia humana,
ele tem que ter uma série de situações. O ser humano tem que estar com muita legalidade espiritual, tem que ter dado muita brecha, tem que estar com muito pecado. Também tem que estar num quadro espiritual deplorável, não é? Uma vida espiritual destruída, para deixar um demônio entrar. Por isso que eu não acredito muito em crentes que são crentes ok, né? Que vão para a igreja, leem a Bíblia, oram, jejuam, pedem perdão a Deus das coisas, aí quando vão num culto caem endemoniados. Então pode acontecer, claro, de um demônio estar oculto na vida desse crente, ok, sim, pode acontecer. Mas a maioria dos casos são problemas espirituais, problemas emocionais, problemas psiquiátricos até. Então, quando o inferno percebeu que para possuir uma pessoa tinha um gasto muito grande, né, de energia, e quanto mais a igreja foi se fortalecendo, mais difícil foi o ingresso dos demônios na possessão. Também, depois de um tempo, a igreja aprendeu a expulsar demônios, né? Todo mundo hoje sabe falar, sai em nome de Jesus. Todo mundo hoje, todo crente tem coragem de dar ordem para demônios. Antigamente não, antigamente era só os pastores libertadores, os padres exorcistas, seja lá quem for. Hoje não, qualquer um dá ordem para o demônio sair em nome de Jesus, então virou um campo de batalha quase que derrotado para o demônio já imediatamente. Nesse caso, os demônios começaram a mudar a estratégia. Então, se você for lembrar, alguns anos atrás, tinha muito mais casos de pessoas endemoniadas na igreja do que hoje. Hoje existe um número menor de pessoas endemoniadas na igreja. E então, onde é que foi parar a batalha nisso? A batalha foi para o campo da alma. Então, são os ataques na alma. Antes, os ataques eram diretamente no espírito. As pessoas tinham uma alma boa, tinham um equilíbrio emocional, psicológico, psiquiátrico. Mas tinham problemas espirituais. Hoje não. Hoje tem muito mais gente com problemas psiquiátricos, emocionais, com traumas, do que com problemas espirituais. E em qualquer um dos quadros, tanto no quadro espiritual, tanto quanto no quadro emocional, pode levar a pessoa a se desviar, ficar distante de Deus e levar a pessoa para o inferno. Então, nesse caso, o demônio ele acaba atuando de qualquer forma, tanto na emoção quanto no campo do espírito, e acaba carregando as pessoas para o inferno. Tem que haver um cuidado muito grande nesse sentido. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o quanto nós temos hoje na igreja moderna casos de possessão demoníaca, de pessoas que ficam possuídas por demônios e caem endemoniadas no culto, e o quanto nós temos de casos de pessoas com transtornos, pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas psiquiátricos, pessoas com problemas emocionais, pessoas que têm caráter ruim, não é? Porque a conversão nos converte para a vida eterna. Porém, tem gente que é um crente mau caráter, não mudou o caráter dele. E precisa trabalhar isso de alguma maneira. Então, hoje, parece que o inferno mudou a estratégia. Em vez de ele investir tanto em crentes endemoniados, em possuir pessoas com demônios, haja visto que a igreja aprendeu a expulsar esses demônios, então era uma guerra perdida para o inferno. Parece que o inferno toda hora estava perdendo essa guerra, embora ainda haja muita possessão, tá? Não estou dizendo que não tem mais. Mas o inferno investiu mais nessa área de transtornos, trabalhando mais o ataque deles na alma. A alma acabou sendo mais atacada do que o espírito propriamente dito. Então nós temos hoje muito crente dodói, crente mimimi, tem muita igreja perdendo crente, muita igreja pegando crente de outra igreja, porque é o que eu sempre digo, tá? Eu fui pastor de igreja local há 15 anos. Você está na sua igreja, chegou uma família, veio para a sua igreja, já é crente batizado, já é há 10 anos de crente, por que eles estão vindo para a sua igreja? Tá, mudaram de cidade, ok, então tudo bem. Não, é da mesma cidade que você, do mesmo bairro. Então por que eles mudaram de igreja? Ah, porque teve alguma coisa na outra igreja que eles não gostaram, que eles não concordaram. Aí você tem que investigar. Tá, o que vocês não gostaram? Não, lá na outra igreja, era uma igreja errada, estava com adultério no altar, pastor ladrão. Achei, então tudo bem, então essa família é uma família séria, crente sério, que não quer compactuar com o pecado lá daquela outra igreja. Ok, concordo. Não, o pastor desceu-lhe o cajado lá, falou umas verdades bíblicas e o povo não gostou. E aí esse povo que não gostou vem para sua igreja e traz problema. Então o inimigo pega esse tipo de gente, que é aquele povo cheio de opinião, cheio de, entendeu? Que conhece bastante, que sabe tudo e acaba gerando problemas. E esse povo nunca vai se consertar. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus diz que o diabo coloca gente dentro da igreja. Nem todo mundo que está dentro da igreja foi Deus quem mandou. Muitos foram o diabo que mandou. Onde está isso na Bíblia? Na parábola do joio e do trigo.
diz que de noite o inimigo foi no campo de trigo e semeou o joio. E quando os ceifadores, os trabalhadores do campo, né, os pastores, os obreiros, descobriram que o joio estava no meio do trigo, perguntaram ao senhor daquele campo se era para arrancar o joio de lá. E ele falou, não, deixa o joio crescer junto. Porque se cortar o joio, pode acontecer de sem querer você matar o trigo. Então o joio ele é sedutor, o joio ele consegue enganar o trigo. O joio, entendeu? Então tem um camarada dentro da igreja com problema emocional, né, cheio de razão, o crente mimimi, aquele que só critica todo mundo, ou com transtorno emocional, psiquiátrico, psicológico, de personalidade. E aí ele consegue seduzir o crente de verdade. E cria um problema muito grande na igreja. O diabo viu nisso um filão de ataque contra o reino de Deus incrível. Eu costumo dizer que um crente mal convertido é pior que 1000 ímpios. Porque se 1000 ímpios forem na igreja e falarem mal do seu pastor, você não vai dar bola, são ímpios. Mas se um crente falar mal do seu pastor, você vai pensar, porque é o irmão fulano que está falando, por mais que seja mal convertido. Então, o inimigo acabou vendo que essa é uma área que ele pode atacar, que ele pode agir, que ele pode usar contra a igreja e trazendo pessoas para o inferno, fazendo com que as pessoas nunca se convertam de verdade, com que as pessoas nunca tenham uma experiência real de conversão e que nunca tenham uma vida com Cristo. E com isso eles acabam sendo dispersos. E aí nós temos esses rebanhos cheios de pessoas rebeldes, não é? Que estão com problemas de alguma forma na alma. Então os ataques na alma são uma estratégia hoje que dentro do governo de Satanás, dentro dos princípios satânicos aí de dominar o mundo e de invadir a igreja, eles são um bom negócio, uma boa coisa, porque acaba fazendo com que as pessoas se percam. E aí vem um outro problema. As pessoas acham que estão salvas pelo simples fato de estarem na igreja. E quando vão perceber, mesmo estando na igreja, elas vão morrer e vão para o inferno. Porque estar na igreja é muito diferente de ser igreja. Estar na igreja é muito diferente de fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte de uma associação, né, de um grupo de crentes, é diferente de fazer parte do corpo de Cristo, é diferente de estar ligado à videira verdadeira, cujos ramos são alimentados pelo caule, e que se um desses ramos não produz fruto, ele é cortado e jogado num fogo inextinguível. Então nós temos que entender qual é a função da igreja enquanto reino. E se o inimigo sabe, porque ele é astuto, ardiloso, extremamente oportunista, e ele sabe das nossas fragilidades emocionais, ele sabe das nossas polarizações sociais, políticas. Dentro da mesma igreja tem grupos opostos. Então ele faz uso disso para nos afastar do amor de Deus, para nos fazer ficar distantes de Deus. Você vai concordar comigo que tem muita igreja inimiga de outra igreja. É um pastor falando mal do outro pastor. Mesmo que sejam ambos igrejas cristãs. Então o diabo está entrando nisso. Ele está investindo, sim, tem demônios que possuem pessoas, tal, sim, tem. É um princípio da batalha espiritual, é a possessão demoníaca. O diabo quer fazer isso. Mas ele percebeu que dá mais lucro para ele, dá mais resultado na guerra, um ataque na alma. Deixar a pessoa magoada para sempre, a pessoa não consegue mais perdoar. Deixar a pessoa traumatizada para sempre, ela foi abandonada, não consegue nunca mais se relacionar com ninguém. Ela foi magoada por um pastor numa igreja, não consegue mais respeitar pastor nenhum. Não consegue mais confiar em pastor nenhum. Aquele pastor lá atrás traiu a confiança dela, agora ela não consegue confiar em pastor nenhum. O inimigo fica atacando a alma dela. Né? A pessoa foi roubada nos seus dízimos, nas suas ofertas na igreja A, não consegue mais ser fiel em dízimo e oferta em igreja nenhuma. O diabo atacando a alma da pessoa, tornando-a escrava e levando-a para o inferno. A pessoa teve sérios problemas no corpo que geraram uma demência, que geraram uma esquizofrenia, que geraram um transtorno, uma psicose. E aí o inimigo aproveita essa porta do corpo, da doença, da patologia, da enfermidade, para invadir também o coração, a alma, a decisão de andar com Cristo. E tudo isso se reflete na sociedade que nós vivemos hoje. Uma sociedade que tem pouco de Deus e tem muito de nós.
As igrejas hoje, elas têm pouquinho de Deus. Assim, eu percebo que você vai num culto, tem pouquinho de Deus lá. Mas tem muitas nossas ideias, tem muitos nossos projetos, tem muitos nossos planos, tem muitos nossos achismos, tem muitas nossas vontades, tem muitos dos nossos ideais. Né? Tem igrejas que sonham em ser mega igrejas, que sonham em ter um grupo de louvor que vai fazer sucesso, vai gravar DVD. Eu vivi esse tempo, né, das igrejas artistas, né, que tinha que ter um bom ministro de louvor, que o sonho, principalmente no Rio de Janeiro, o sonho deles era gravar na MK. Então toda a igreja queria ter um mega ministério de louvor para gravar, como A, B, C, para ter ali, né? Para quê? Qual o objetivo desse? Para quê? Para ser grande, ser conhecido pelos homens ou para fazer uma obra de evangelização? Porque para fazer uma obra de evangelização, a gente pode fazer de várias maneiras, inclusive sem ser conhecido. A gente pode pegar o nosso grupo de louvor da igreja e ir lá para um lugar onde não tem igrejas, para um lugar onde as pessoas não estão acostumadas a ouvir falar de Jesus, levar esses meninos, essas meninas, esses ministros de louvor para lá e pregar com sinceridade, com amor, com simplicidade a palavra de Deus. Eu acredito assim que muito maior, muito mais nobre no reino é a obra missionária do que qualquer tipo de obra artística. Muito mais nobres são aqueles anônimos que aos nossos olhos de fãs são insignificantes, mas que aos olhos de Deus são os mais relevantes do reino, que vão para o campo missionário sem paga e às vezes até com dificuldades, mas vão lá porque amam as almas. Então nós temos hoje uma igreja atacada na alma. Nós temos hoje uma igreja atacada nos conceitos rudimentares do cristianismo. Nós temos hoje uma igreja que foge de padrões bíblicos para se encaixar nos padrões das nossas necessidades, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. E por isso que é um ataque muito grande na alma. O diabo viu que nós estamos valorizando muito os nossos sentimentos. Nós percebemos assim, louvores que antigamente eram extremamente espirituais, hoje são extremamente emocionais. Pregações que eram puramente espirituais, hoje são puramente emocionais. Frases de efeito impactantes para atingir o quê? A alma da pessoa, a emoção da pessoa, para movê-la a fazer alguma coisa que o pregador quer que ela faça. Antigamente a mensagem era muito espiritual. Assista vídeos antigos do Benny Hinn, do Billy Graham, assista vídeos antigos do Reinhard Bonnke, do Jim Swaggart, e esses vídeos bem antigos desse pessoal que eram evangelistas mundiais reconhecidos, né? E o cerne da mensagem deles era Cristo, o tempo todo Cristo. Leia a biografia de Moody, leia a biografia de Charles Finney, leia a biografia de John Fox, de John Knox, leia a biografia de tantos outros grandes evangelistas, né, das eras antigas, dos séculos passados. Leia a biografia deles, você vai ver que o cerne da mensagem era espiritual, era Cristo, conversão e o Espírito. E hoje vamos ouvir mensagens dos nossos pregadores modernos, desses dos dias de hoje, né? Estão todos eles ligados à emoção. Não estou dizendo que é de Deus, que é do diabo, não é isso que eu estou falando. Estou falando, veja o molde da mensagem. O molde da mensagem. Pegue 5 mensagens de pregadores na fama hoje, pregadores famosos, emergentes, esses bonitinhos, né, barbudinhos, sentadinhos em banquetas, ou que tem carinha de menino, que nos seduzem, porque são parecidos conosco, eles são reais, a gente olha para eles. Antigamente o pregador ele era um super-herói, mas ainda assim a mensagem dele era uma mensagem cristocêntrica e espiritual. Hoje os pregadores são pessoas comuns, são mais parecidos conosco, porém a mensagem é emotiva. A mensagem nos leva a uma emoção, a mensagem nos traz fatores da nossa vida, nos ajuda a vencer traumas, nos ajuda a caminhar com felicidade, com fé. Ok, isso é tudo muito bom, eu não estou dizendo que isso é mal, mas o cerne das mensagens hoje são diferentes. Não é? Não dá para chegar numa igreja e sentar a bolacha nos crentes dizendo que sobre pecado, sobre adultério, sobre... Vamos pensar numa coisa? Vamos pensar numa coisa. Adultério. O que a Bíblia fala sobre adultério, divórcio, casamento? O que a Bíblia fala sobre casamento? Você tem que casar, né? Virgem. Então, aí já derrubou 90% dos casamentos, né? Talvez até mais de 90%. A Bíblia nos ensina que a gente tem que casar virgem. Já derruba 90%, 95% dos casamentos. A Bíblia fala que se o homem olhar para a mulher com intenção impura, já pecou com ela. Já derrubou o resto.
Aí divórcio. Só está permitido o divórcio caso de viuvez, então que não é divórcio, ou se o adultério, então se eu estou ali, minha mulher me traiu, eu posso me divorciar e estou em paz, ou se eu sou casado com uma ímpia, ou a mulher é casada com um ímpio, né? E o ímpio decide abandonar o lar e ir embora. E aí a mulher ou o marido crente pode escolher, não, então eu não quero mais, ok. E constituir nova família. E os divórcios de hoje? Como é que são? Se não teve adultério, não teve abandono de um ímpio, qualquer outro tipo de divórcio está errado. Então a gente não pode mais pregar essa verdade na igreja, porque vai ofender metade da igreja. Vai ter um grande presbítero, um grande pastor, vai ter um grande dizimista que está com a vida enroscada aí na Bíblia. E aí essa palavra vai incomodar. Vai falar, epa, mas peraí, porque eu estava sendo oprimido emocionalmente pela minha esposa e abandonei. A mulher vai dizer, eu estava num processo de um casamento. Mas a Bíblia diz que você tem que pensar antes de casar. Por isso que você namora, por isso que tem amizade, você conhece a pessoa, namora por um tempo, faz o noivado. Para ter certeza se essa pessoa tem que ter 1 ano, 2 aí, pra você conhecer bem a pessoa. Sempre dou dica para jovens, brigue bastante com o namorado, com a namorada. Você só vai conhecer o camarada quando você brigar com ele. Mas se eu pregar isso nas igrejas, como é que faz? Entendeu? Então, claro que nós estamos sendo atacados na alma. A gente está proibido de pregar alguns temas na igreja, porque há um ataque na alma. O inferno está atacando a nossa alma. Gente, nós precisamos ter uma alma sarada, ter uma alma santa, guardada pelo Senhor. Nós precisamos ter uma alma limpa, pura, não é? Emoções controladas pelo Espírito. Nós temos que ter nosso temperamento controlado pelo Espírito. Nós temos que ter um corpo, uma alma e um espírito irrepreensíveis, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Irrepreensíveis, que não tenha nada que nos repreenda, que dê chance de repreender. Complicado, mas real. E nós precisamos pensar nisso. Se você tem uma alma que está sendo atacada, ore a Deus, diga ao Senhor, Senhor, guarda a minha alma, proteja a minha vida, muda a minha história. Eu quero viver contigo, Senhor. E não quero ser motivo de vergonha para o teu reino. Ok? Que o teu corpo, teu espírito e a tua alma sejam mantidos irrepreensíveis em nome do Senhor Jesus. Olha, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, espero que tenha sido bênção para você. Deixa eu colocar, se você tem... cadê meus patrocinadores, meu Deus? Gente que me abençoa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, dê o seu like no vídeo também se você gostou. E agora tem como você se inscrever, ser membro do canal, que é muito legal. Clique do lado, seja membro e descubra como fazer isso. Vai ser de uma forma muito abençoadora, que vai nos ajudar a manter esse canal funcionando aqui na internet. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que é relevante, para quem você acha que vai fazer a diferença e assista os outros vídeos do nosso canal que nós colocamos semanalmente aqui. Também nos siga nas redes sociais. É só você colocar Carlo Ribas, @CarloRibas no Instagram, Facebook, etc. Nunca se esqueça, Carlo sem S e Ribas com S. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, quero lembrá-los que eu amo vocês, vocês são demais. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Até o próximo.